Olá, meus queridos, graça e paz da parte de Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Gostaria de compartilhar com os irmãos de uma mensagem. Davi, o exemplo de servo de Deus, ou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Gostaria de ler Atos 13, verso 22, que diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará ainda a minha vontade. Davi é David, ou David, que quer dizer amado. Este nome ocorre mais ou menos 899 vezes no Velho Testamento e alguma parte do Novo. Quer dizer amado, ou em outras versões, amor. Davi foi o segundo rei de Israel, governou durante 40 anos, sendo de ainda a idade jovem, começou a ser escudeiro do rei Saul, ou Shaul, e o profeta Samuel ungiu Davi como rei e homem do Senhor. Deus chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Nós entendemos que Davi tinha um profundo zelo por Deus, pela sua palavra e por Deus, pela santidade de Deus. Porque naquela passagem que ele derrota o gigante Golias, que havia afrontado e zombado o exército de Israel, Golias e os filisteus, os inimigos do povo de Israel, haviam afrontado o povo de Israel e o próprio Deus. E Davi, o texto diz que Davi se indignou e foi até o gigante, matou e cortou-lhe a cabeça. Ele restituiu a adoração a Deus. Era músico, era um homem sensível, tocava a lira e a harpa muito bem. Mas Davi se indignou pela afronta do gigante Golias ao exército de Deus e a Javé, ou Jeová, o nosso Deus. Outra coisa que eu entendo no texto é que Davi, ao errar no pecado que ele cometeu contra Urias, o Heteu, seu conservo, com a mulher de Urias, Bet-sabá ou Bet-sheba, ao errar e pedir perdão, Davi mostra a contrição e arrependimento sincero e genuíno. Nós entendemos também com este gesto de Davi, entendemos que nós precisamos nos entregar e nos rendermos ao coração de Deus. Lutar contra o pecado, com a unção de Deus e o auxílio da sua palavra. Nós vemos no texto de Reis e Samuel e Crônicas que Davi era um homem frágil, cheio de defeitos, falhas, cometeu adultério, pecado, mas todavia a Bíblia diz que ele volta, ele cai em si, ele se rende, ele se prostra diante de Deus e se arrepende, e Deus ainda o considera como um homem segundo o seu coração. Era um homem zeloso pelas coisas de Deus, corajoso, e era pronto, era solícito para servir a Deus, a causa de Deus. Muitas das vitórias das quais Davi teve
porque ele buscava Deus, ele confiava em Deus, ele tinha fé em Deus e ele consultava, ou seja, ele orava a Deus antes de fazer qualquer coisa para o reino. A história bíblica conta que Davi unificou e restabeleceu o povo de Israel, que estava um pouco dividido na época de Saul ou Shaul, mas Davi vem e unifica o povo, restitui a adoração, o culto a Deus. Ele soube reconhecer o seu erro, se arrepender, confessar e pedir perdão. Nós vemos também que Davi era um homem forte, de muitas habilidades. Era músico, musicista, criou um coro, criou turno de sacerdotes para adorar no templo. Era um homem forte. Na Bíblia registra os feitos corajosos, resolutos e decisivos e vitoriosos de Davi. Neles vemos um homem de fé, oração, um homem justo, reto, temente a Deus e perseverante, como no caso registrado em 1 Crônicas 14, 8, 17. Davi também era corajoso e valente. Por confiar inteiramente no Senhor, era um homem destemido em seu desempenho. Como rei de Israel, ele demonstrou coragem, habilidade e eficiência antes de ocupar o trono, depois quando ele assentou-se no mesmo trono. Davi também era um homem de guerra. Infelizmente, as guerras, com os seus incontáveis sofrimentos e consequências, vêm dos primórdios da humanidade, a partir do momento em que o pecado nela entrou. Vemos Caim matando seu irmão Abel, e a partir daí a Bíblia registra muitas guerras. Basta ler Gênesis 14, de 1 a 17, bem como no grande parte do Velho Testamento. Davi também era, o Senhor era com ele. Ele era um rei, um servo piedoso, um homem temente a Deus. A piedade aparece na vida do filho de Jessé, Davi, como uma virtude que deve ser imitada por nós. O Eterno era tudo para o rei Davi, e isso fez toda a diferença em sua vida. Sua inteira e voluntária submissão ao Senhor fez dele o maior monarca da história bíblica de Israel. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. No entanto, como aprendemos na sua história, isso não significa que fosse isento de falhas ou imune ao pecado. Ele teve seus erros e seus acertos. Os aspectos do caráter de Davi, revelados nas Escrituras, tornam-no muito mais que um rei. Eles o transformaram em um líder servo, em um homem segundo o coração de Deus, que até hoje ilustra as histórias bíblicas para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os cristãos. Ele inspira a todos nós que somos servos de Deus. Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que nós sejamos, meus caros e diletos ouvintes, amigos e irmãos, homens e mulheres segundo o coração de Deus.
Que Deus olhe como ele olhou para a história do rei Davi, ou seja, amado, amoroso do Senhor, um homem segundo o seu coração, que como Deus olhou para a vida de Davi, a despeito dos seus pecados, mas ele logo que ele pecou, logo que ele transgrediu a lei de Deus, ele se arrependeu e confessou seus pecados e Deus o perdoou. Que Deus possa ter esse olhar, que nós, na nossa vida, meus caros, possamos achar graça diante dos olhos do Senhor e que Deus olhe para a nossa vida de fato e fale: você é um homem, é uma mulher segundo o meu coração, assim como foi Davi, meu servo. Que Deus abençoe. Amém.